Olá, muito boa noite. Está começando aqui na telinha da Rede Família mais um painel regional. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, a doutora Silvia Brandalize. Ela que é médica, oncologista pediátrica e é presidente do Centro Infantil Boldrini aqui de Campinas, que é referência em tratamentos de câncer e doenças do sangue na América Latina. Primeiro, doutora, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme a gente estar recebendo aqui a doutora Silvia, que tem aí história, nessa luta contra o câncer, infantil, aí, o câncer pediátrico, que vem fazendo o seu legado dia após dia numa batalha difícil, né, doutora? Olha, você sabe que a batalha até não é difícil, viu? Porque quando você tem um apoio de uma universidade como Unicamp e tem as mãos e o coração de uma sociedade como Campinas, o trilho fica mais fácil. Fica mais fácil seguir esse caminho, né? Isso. Agora, para a gente conhecer um pouquinho aí da história do Boldrini e também da senhora, vamos bater esse papo aqui, conversando com o pessoal, porque a história do Boldrini começou na década de 70, é isso? Isso. E foi aí um começo, não foi do jeito que a gente é hoje, né? Uma história que começou ali caminhando a passos lentos, com muito esforço e muita dedicação, né? Eu queria que a senhora contasse um pouco pra gente dessa história. Você sabe que no meu projeto de vida da medicina, eu tinha escolhido pediatria geral. Jamais eu queria ir para a área de câncer, porque eu sabia que a criança ia morrer. Mas foi um menininho de 5 anos de idade que conseguiu me convencer, através do choro, de bater o pé, etc., que queria que eu cuidasse dele. E foi muito interessante, porque pedindo demissão da chefia da enfermaria de pediatria da Unicamp, eu tive que montar o laboratório, montar todo um serviço para poder cuidar da área da leucemia. Mas, graças a Deus, eu tive um anjo que foi um ex-professor de pediatria lá de São Paulo, que eu encontrei com ele nos Estados Unidos e ele falou: Silvia, você tem que tratar dessa forma a leucemia. Achei muito interessante porque o professor Gomes Aminhaor acabou ficando um mês aqui em Campinas, trabalhando diretamente com cada detalhe do diagnóstico, detalhe do tratamento, etc. É lógico que não tinha nada, então foi muito difícil conseguir os equipamentos, etc. Mas o interessante é que o Clube da Leide, que foi o grupo das senhoras daqui de Campinas, que acolheram essa ideia, eles estavam assim, muito presentes em cada demanda. E com muito bazares, promoções, etc., se conseguia pagar os insumos básicos, né? E nessa época, de início ali do Centro Boldrini, ele começou no porão de um sobrado em frente à Santa Casa de Campinas, é isso? Era esse o espaço físico que vocês tinham? Não, o porão lá na Casa das Freiras virou um laboratório de coagulação. O primeiro ambulatório, que foi o Boldrini, foi também em frente à Santa Casa, em frente ao Banco de Sangue da Santa Casa, na rua José Teodoro de Lima. E é muito interessante porque o reitor, o Zeferino Vaz, falou assim para mim: a senhora não pode atravessar a rua e ir atender nesse ambulatório, que era uma casa vazia. A senhora é propriedade da Unicamp. Então, se a senhora der um nome, uma personalidade jurídica, podemos fazer uma parceria público-privada. Eu acho que foi uma das primeiras parcerias público-privadas da Unicamp. E aí ele pôs o tema central: assistência, ensinando os alunos, ensino e pesquisa. E foi assim que eu fui liberada para atravessar a rua. Para poder continuar esse legado, né? E é interessante, como a gente falou, o início de tudo não era aquilo talvez que a senhora teria
planejado, né, para a vida da senhora, né? E de repente se deparou com uma dor, talvez, que nem era sua, mas isso te comoveu tanto, né? Porque naquela época a gente ainda tinha um índice de cura, uma taxa muito baixa, né? Tudo bem que a medicina evoluiu demais, mas além de toda a tecnologia, falta, né, o ser humano, né, com aquele tato realmente para cuidar, para acalentar, acolher, né? Porque o câncer, o tratamento do câncer, ele não é fácil, né? Para o paciente, para a família, precisa ter, além do tratamento médico, esse acolhimento que faz toda a diferença, né? É fundamental. E na realidade, o sofrimento pessoal, a compaixão com aquele menino de 5 anos de idade, o se mobilizar afetivamente pelas lágrimas dele, por bater o pé que queria que eu fosse vê-lo. Foi o que mobilizou a sair da zona de conforto, de ser chefe da pediatria, etc., da enfermaria de pediatria, lá da Unicamp, para criar uma coisa que eu não sabia. Mas como sempre eu gostei de estar no microscópio, mesmo como aluna de graduação, eu fui adquirindo as peças e construindo o modelo. Mas o mais importante é me inspirar por um modelo que deu certo lá nos Estados Unidos. Então, de menos de 5% de cura na leucemia, nós passamos já nos primeiros anos para 40% de sobrevida. E hoje chega perto de 80% de sobrevida nesses pacientes. Agora, para a senhora também, além de todo o desafio, né, que era montar o espaço físico para fazer todo o tratamento, o laboratório, enfim, toda aqueles desafios que tinha no mundo externo, eu acredito que aí dentro também do coração existia ali um conflito, né, porque afinal de contas você estava diante de uma situação que você não queria estar no começo, que era oncologia. Como é que foi absorver isso? Nunca enfrentei conflito. Ou quero ou não quero. Quando decidiu já foi? Decidiu já foi de corpo e alma. E o interessante é que o conselho departamental falou assim, a senhora não está autorizada a largar a chefia da enfermaria. Só tive um voto a favor. Eu falei, que pena que vocês não deixaram, mas eu vou cuidar do menino. Mesmo assim? Mesmo assim. Eu não carrego conflito, não carrego mágoa, procuro não carregar tristeza. Deixo tudo assim nas nuvens para ir embora. Esse é um grande segredo, né? Para ir embora. Porque as preocupações em termos de novos diagnósticos, novas estratégias, essas dominam todo o dia a dia. E tem que realmente ter essa concepção, né? Porque apesar da senhora sempre esteve, né, bem decidida, a partir do momento que a senhora decidiu, a senhora foi ali de corpo e alma, algumas situações, infelizmente, não saem como a gente planeja, né, ou como a gente deseja. E lidar com isso não é fácil, né? Então a gente fala que às vezes, eu tive essa oportunidade de estar no Boldrini algumas vezes, fazendo ali algumas campanhas e conversando com quem está ali no dia a dia, eles sempre falam, porque a gente que está de fora, imagina, nossa, como é triste às vezes, né, ali um momento, e eles sempre nos falavam, e eu tive essa oportunidade, inclusive, de conversar com algumas crianças ali, é incrível como elas energizam a gente, né? A gente sai dali, a gente entra, acho que vai ficar chorando e sai revitalizado. É algo mágico, né? É super especial. Hoje eu vejo o sofrimento que nós sentimos como profissionais de saúde quando uma criança não responde bem ao tratamento. Sem dúvida é um sofrimento, mas é um sofrimento que nos motiva a dar um passo para frente. É um sofrimento que nos motiva a uma reflexão, o que poderia melhorar, o que poderia fazer, etc. E nessa história de estar sofrendo com o coração apertado, o sorriso da criança, o brilho no olhar, são as coisas, assim como num passe de mágica,
que deixa a tua alma sorridente, alegre, etc. E quando vem ali um diagnóstico de cura de um desses pequenos, é uma festa, né? Uma alegria geral para todo mundo e acaba incentivando, inclusive, os outros que ainda estão passando pelo processo ali do tratamento, E né? você sabe que uma coisa importante é o que esse exercício do sofrer, do ultrapassar, etc., faz com que a gente tenha como norte um grande professor, que são as crianças. Uma vez na Santa Casa, eu não estava querendo entrar para ver um doente grave, que eu sabia que ele ia morrer. Aí eu pedia para o residente entrar, fazia a prescrição, corrigia e o residente ia. Aí eu perguntei para mim mesma, embaixo de uma árvore lá na Santa Casa, você está triste assim? É porque o Hamilton vai morrer, ou você está triste porque você está sofrendo muito? Eu falei, eu acho que eu estou triste, que eu estou sofrendo muito. Não faça isso. Pega o teu coração, põe no bolso, respire fundo e vai visitar essa criança. Então fiz isso, pus no bolso. Você sabe que o menino, quando me viu, parecia que estava vendo uma fada. Mãe, a tia Silvia, mãe, não sei o que. Eu não conseguia falar de tanta emoção, assim, para chorar perto dele. Não abria a boca. Sabe o que eu aprendi com ele? Na compaixão, não precisa falar nada. É só estar junto. É só segurar a mão do outro, estar junto, não precisa falar mais nada. Porque às vezes a gente fica com medo, né, de não ter o que falar e fica procurando palavras ali para tentar falar ou explicar algo que palavras não são suficientes, né? Em situações difíceis, o que vai mudar uma palavra ou outra? A presença, né? Esse conforto ali de um abraço, de pegar na mão, já resolve tudo, né? E muitas vezes nós estamos mais centrados em nós mesmos, né? Eu falo, eu não posso nem ver, saio e vou para o cinema, né? Ou vou para o shopping, etc. Mas as crianças foram meus grandes professores de vida. Agradeço a elas. E a gente que teve essa oportunidade de estar no Boldrini junto com a doutora Silvia ali, é impressionante o carinho que eles têm, né? Onde eles vêm, eles já dão uma mãozinha, às vezes está até ali recebendo medicação. Algumas são mais fortes, né? A criança acaba ficando um pouquinho mais quietinha ali, mas quando vê a doutora Silvia passando, já busca com o olhinho, né? É impressionante essa relação de carinho. Isso tudo traz à tona o que a gente falou agora, que além de toda a tecnologia, além de toda a medicina, esse contato, ele também é curativo, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho do centro de pesquisas, mas antes, né, a gente falava até no outro bloco de sentimento, né, de muita emoção, muita dor, muita tristeza. E algumas pesquisas aí apontam ou tentam apontar as causas, possíveis causas, né, do surgimento de vários tipos de câncer. E a gente percebe que nos últimos anos, né, parece, pelo menos, né, para quem está de fora aí, que existe um aumento na incidência do número de câncer, tanto infantil quanto adulto. A senhora também tem percebido isso? Tem saído várias publicações sobre o aumento do câncer nessas últimas 4 décadas. O câncer aumentando, o câncer da criança. É um aumento discreto, chega a ser 1%, 1,5% a cada década. E os fatores envolvidos e já publicados são mais relacionados à exposição ambiental a produtos tóxicos nocivos, ou que a criança bebe, ou respira, ou ingere. Também exposição do pai ou da mãe a produtos tóxicos no ambiente de trabalho. Mãe, principalmente pré-gestação ou durante a gestação. Alguns tipos de vírus estão envolvidos, como o vírus do HIV, o vírus da hepatite, e radiações não naturais, excesso de exposição a raio-x,
Tem um grupo na Alemanha estudando exposição a micro-ondas, exposição contínua à televisão, etc., que são radiações não naturais que devem se evitar. Mas o contingente que tem maior expressão são os produtos tóxicos, nocivos, que são produtos que atuam diretamente lesando o DNA, que é o material genético básico. E aí a gente observa, né, esse aumento de incidência, infelizmente, né, casos tanto em crianças quanto em adultos, né? E a gente tem também uma necessidade grande, né, doutora, em questão de pesquisas, né? A gente precisa avançar nesse sentido. E você sabe que o crescimento dessas doenças graves, a parte de adulto eu não vou, mas só de criança, alterações de criança, de desenvolvimento neurológico e autismo em criança aumentando. Aumento de imunodeficiências em criança, ela nasce sem defesa imunológica. O aumento de malformações congênitas. Tudo que altera o gene vai alterar a composição, a malformação ou da câncer. Então, são fatores que, assim chamado vida moderna, acaba trazendo contaminantes ambientais que prejudicam a vida do homem. É fundamental a gente chegar num equilíbrio de autossustentabilidade, sem agredir a espécie humana. É por isso que lá no primeiro mundo, na parte mais civilizada, assim chamada civilizada, se tem normas rígidas de não contaminação ambiental. Cuidado com a água potável que se toma. Não pode ter tantos resíduos. Qualidade nos alimentos. Agora, recente, eu vi uns cachorrinhos aí que morreram, e pus coitadinho, qualidade. Aí eu falei, e o alimento infantil, como é que está? Então, a saúde ambiental é a premissa para uma saúde de todos nós. Principalmente da criança. Essa vida moderna, às vezes, né, a gente vai levado para a tendência de ir na facilidade, na rapidez ali de oferecer um alimento para a criança, esses alimentos mega processados, né, muita composição química, porque realmente o natural dá um pouquinho mais de trabalho, demanda mais tempo, mas não tem nada que pague você saber o que você está oferecendo para o seu filho. Ter a consciência ali, né, se possível for, alimento orgânico, enfim, tudo que você conseguir oferecer de uma maneira mais saudável vai trazer benefícios. Agora, falando ainda em questão de pesquisas, né, tecnologia avançada, medicina procurando nos dar mais sobrevida, né, e qualidade de vida também, que é importante. E também falando na trajetória de conquistas do Boldrini, em 2018 foi inaugurado o Centro de Pesquisas Boldrini, o CPB, que se dedica exclusivamente, né, a pesquisa sobre o câncer pediátrico. A gente sabe a importância desses estudos, né, doutora, voltado aí para tratamentos, assim como para medicamentos, né, de todo aí o problema de doença até chegarmos à cura, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente a respeito desse centro de pesquisa, né? Como ele ajuda efetivamente no dia a dia ali do tratamento. Mas olha, antes de ir para o centro de pesquisa, o Boldrini foi uma cidade, Campinas foi uma cidade do Brasil que a Organização Mundial de Saúde convidou para integrar um consórcio internacional do câncer da criança. 9 países, 8 desenvolvidos e nós que estamos em desenvolvimento, se juntaram para estudar 1 milhão de gestantes, analisando a exposição materna ou paterna a esses produtos e análise do câncer da criança. Isso demanda que Campinas ficou com a responsabilidade de aglutinar 100 mil gestantes. Isso te leva a viver na cabeça dos epidemiologistas, é uma outra cabeça. E também na cabeça dos pesquisadores, porque tudo que você acha que foi agressivo, você tem que pegar
o gene, tem que ver onde é que está a lesão e o que ocasionou. Então, entrar num consórcio internacional, que vai ter 20 anos de evolução, ele é importante porque nos força a montar estruturas para pesquisa, como, por exemplo, o biobanco das células malignas, analisar esses produtos tóxicos que possam interferir na formação do câncer. E, como uma dádiva, o Ministério Público do Trabalho doa um montante de recursos para a construção do centro de pesquisa, com a verba do Shell BASF, até casa mais ou menos Shell BASF, que contaminou o meio ambiente com tantos produtos tóxicos, eles deram, pelo Ministério Público do Trabalho, um montante para a construção do prédio de pesquisa. Lá só tem a parte de laboratórios de alta tecnologia. Nós estamos motivados não só na busca de novos tratamentos para o câncer. Você sabe que já conseguimos uma patente? Ah, é? Um remédio para câncer, tanto de criança como adulto, já reconhecida a patente no exterior, reconhecida a patente aqui no Brasil, e agora nós estamos vendo como é que vende patente, como é que faz, etc. Estamos indo para a segunda, hein? Olha que beleza. Um outro remédio também usado para leucemia, feito aqui no Brasil. Eu gostaria muito que o Brasil saísse da condição de importador e envasador de produtos e passasse a ser protagonista do progresso científico. Que ele produzisse esses medicamentos e vendesse para o exterior. Eu ficaria muito feliz vendo meu país fazendo isso. Então, ir para novas drogas, outras modalidades de tratamento, como a imunoterapia. Como é que a gente ensina o sistema de defesa da pessoa a combater a célula maligna? Então, o famoso CAR-T, CAR-T em inglês, que tem lá no primeiro mundo, e o custo é abusivo aqui no Brasil, nós estamos caminhando com um pesquisador que ficou 14 anos no Canadá só trabalhando com imunoterapia do câncer, para a gente poder trazer para o Brasil a modalidade da imunoterapia, mas num preço acessível, que a gente possa atender todos que precisam. O Boldrini tem uma premissa: atender a todos, sem distinção de credo, nível social, cultural, etc., de forma que você possa garantir que a criança recebeu o melhor que a gente poderia fazer por elas. Essas novas modalidades de terapia, na imunoterapia, terapias-alvo, até para a busca na terapia-alvo, te obriga a mergulhar no genoma do câncer. Então, o genoma humano são cerca de 40 mil genes. Você tem que saber cada um lá como é que está. Mas entrar no genoma do câncer é um desafio, porque você, além de conhecer o genoma, você tem que saber qual é o deles que foi responsável pelo desenvolvimento do câncer, qual é aquela mutação que não deixa responder bem a tal tratamento. Felizmente, a literatura mundial é extensa. Então, é necessário um contínuo estudo para você pegar essas informações e transferir para a nossa realidade. E isso tudo ajuda, né, no tratamento aí do câncer, você ter as armas certas para combater aquele tipo específico de câncer, isso, né? E com uma bandeira, que hoje é uma bandeira internacional, da CIOP, Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica. Nenhuma criança deve morrer de câncer, ou seja, 100% de cura. A gente já tá 97%, né, o índice aqui de leucemia, no caso. Na média, aqui de mas na média, nós estamos em 80%. Estamos avançando e vamos chegar lá. E eu ouso ainda desejar, na bandeira do consórcio internacional,
diminuir a incidência do câncer da criança. É uma luta que todos nós temos que participar, porque isso, gente, além de fazer parte aí da sua vida, do seu legado, né, independente da profissão que você tenha, você consegue ajudar. Ah, como que eu posso ajudar? Eu não tenho formação, não sou médica, eu não sei nada dessa área. Você pode ajudar, você pode fazer inclusive a doação, né, doutora? A gente sabe que além dos tratamentos ali que acontecem no centro, né, tratamento que eu falo de medicação e tudo mais, as famílias também são acolhidas, porque são crianças que vêm de todos os lugares aqui do país, não moram por aqui. Então, tem todo um acolhimento ali para essa família ficar perto do centro, para a criança poder receber toda ali a medicação necessária. E tudo isso demanda dinheiro. Não adianta a gente ficar só falando aqui de outras questões, mas a gente precisa de dinheiro. Essa é a verdade, né? O amor move, o sentimento move, mas o dinheiro é necessário. E o Centro Boldrini tem vários canais aí que quem está em casa e quer ajudar a gente chegar nesse 100% aí, pode, né, traçar esse caminho para poder ajudar dessa forma também, né, doutora? Doações são bem-vindas sempre. A gente, inclusive, tem o GC lá, já está aparecendo aí no cantinho da sua tela. É só você entrar nas redes sociais, ou no Instagram, ou então no site, e lá você já vai encontrar o lugar que você pode fazer a doação, né? Mas você sabe que uma coisa desse prédio de pesquisa é a gente conseguir ter um fundo para manter jovens pesquisadores no Brasil. Porque hoje o aluno se forma, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado e não arranja emprego. Então ele vai embora do Brasil. Nós queremos manter esses jovens pesquisadores bem desenvolvidos, permanecer no nosso país. Hoje nós temos 40, mas nossa meta é 200, em tempo integral, voltado para a área da oncologia pediátrica. Mas aceitamos tudo, coração, aceitamos cérebros, boas ideias, até dinheiro. E tempo também, né? E tempo. Quem tiver ali... Gente, olha, se você tiver essa oportunidade, vá. Tá aberto a visitas? Como que funciona, Tá doutora? aberto. Vai lá, dá uma passadinha, você vai ver que sua vida, você não tem E se quiser ser voluntário, ele faz um treinamento para ver em que grupo que ele se ajusta mais. E são 14 grupos dentro do voluntariado, e aí ele vê onde que ele pode dar o seu tempo. E aí você vai achar que você vai lá ajudar as pessoas, né? São elas que vão te ajudar, né? Exatamente. Você vai ver que você vai lá achando que você vai ajudar, que você vai doar ali o seu tempo, você vai ver que tudo isso vai voltar para você de uma maneira maravilhosa. Então, se você pode, faça sua doação. Olha o site aparecendo aí na sua tela, ó. Tá aparecendo aqui. Entra lá no site, você vai conhecer um pouco mais o Boldrini. Se você puder doar dinheiro, ótimo, como eu disse, muitas coisas custam dinheiro. Tem coisas que custam tempo. E tem coisas que custam amor, tem coisas que custam inteligência, enfim, você vê onde você se encaixa e faz a sua doação, que vai ser muito bem-vinda. Doutora, a gente ficaria aqui horas conversando, mas nosso tempo, ó, tá acabando, o reloginho já tá vermelho ali. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês e uma boa tarde. Obrigada, viu, doutora? Bom, ó, a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência. Entra lá no site, vai conhecer um pouquinho do Boldrini. Eu tenho certeza que você vai encontrar aí várias possibilidades de ajudar alguém, tá? A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá!